Voltamos com o segundo tempo do seu Rede Futebol Clube, agora sim para falar de um dos campeonatos mais disputados do mundo. É o Brasileirão, mas agora a gente fala da Série A. E olha que a gente já começa com uma partida que pôs fim à sequência de derrotas do São Paulo. E foi logo diante de quem? Do Timão. Mas ó, calma, a coisa ainda não tá boa pro tricolor paulista não. O clube amarga a zona de rebaixamento com apenas 9 pontos conquistados. O São Paulo enfrentou o Corinthians cheio de desfalques, um deles na defesa. Depois de várias falhas sucessivas, o pentacampeão Lúcio foi afastado pela diretoria e, segundo o técnico Paulo Autuori, não joga mais pelo clube. Foi uma decisão que eu tomei. Nós temos muito claro duas situações dentro do trabalho: necessidades e vontades pessoais. Nunca, jamais, enquanto eu estiver aqui, vai prevalecer vontades pessoais. Sem Lúcio na zaga, o São Paulo não tomou gols no Clássico, algo que não acontecia desde o dia 2 de junho. O Corinthians criou mais chances, mas parou na forte marcação do São Paulo. Com Jadson mal tecnicamente, o tricolor também não conseguiu vencer Cássio e o jogo terminou no 0-0. Com o empate, o São Paulo quebra uma sequência negativa de 8 derrotas consecutivas, mas não deixa a zona do rebaixamento, de onde não deve sair pelo menos nos próximos 15 dias, já que o time embarca nesta segunda-feira para uma excursão de jogos fora do país. Serão 2 partidas na Alemanha, quarta-feira contra o Bayern e na quinta, Milan ou Manchester City. Em Portugal, sábado, enfrentará o Benfica e na semana que vem terá como adversário o Kashima Antlers em Tóquio. Eu acho que pode sim melhorar o aspecto emocional e chegar com o objetivo nos próximos jogos do campeonato, quando a gente retomar, iniciar realmente uma retomada daquilo que é a verdade, que deverá ser sempre a verdade do futebol do São Paulo Futebol Clube. Vieira, você com esse visual retrô, tá achando que o São Paulo também tá precisando relembrar os bons tempos de Toninho Cerezo, que usava uma barba assim como a sua, Raí, Palhinha, o próprio Kaká, de um tempo para cá? Resultado foi justo ou você acha que o Corinthians devia ter vencido? Porque não é possível que você venha dizer aqui que o São Paulo merecia ganhar a partida, né? Não só merecer ganhar, mas como meter uma goleada no Corinthians. Tá, Isso é a grande verdade. Não, falando sério, é surpreendente o Corinthians não ter vencido o São Paulo, sinceramente. Algo assim que ninguém apostaria. O pior ataque do campeonato do Corinthians. E contra a melhor defesa que é o Corinthians, tomou apenas 5 gols. Não, e o Corinthians também é a melhor defesa e o pior ataque. Só fez 6. Só fez 6. Mas mesmo assim, até diante dos resultados da Recopa, que o Corinthians dominou tanto no Morumbi como no Pacaembu, era quase que evidente essa vitória do Corinthians. Todo mundo já sabia, eu acho que até o próprio time de São Paulo até esperando ser derrotado. Foi impressionante mesmo esse empate. Nada justifica a não vitória do Corinthians, que isso é grande verdade. Eu concordo com você, o São Paulo jogou com um time pequeno mesmo, jogou todo retrancado. Meu amigo Nelson, 3 jogos, Paulo Autuori no comando do São Paulo. 4, na verdade, né? 3 enfrentando o Corinthians. Parou de perder, pelo menos. Isso é uma coisa boa, pelo menos. Parou de perder o São Paulo? Eu acho que você fazendo um balanço dos aspectos positivos e negativos do Autuori em 3 jogos, claro que pode haver uma imprecisão por conta de serem apenas 3 jogos. Mas o fato, por exemplo, de ter criado uma celeuma com o Lúcio já depõe contra todo o trabalho bem feito dele, vamos dizer assim. Por quê? Porque, querendo ou não, o Lúcio tem uma expressão... Tirou o Lúcio do time, né? O Lúcio não volta mais ao São Paulo. E outra coisa, na verdade a diretoria negava que era uma questão disciplinar. Sim. E ele confirmou que era uma questão disciplinar. Verdade. Ele disse, olha, se quiser falar mais alto aqui e de forma particular, prefiro eu, como comandante, falar assim, do que ver o jogador dessa forma. Então, isso, na verdade, foi um problema gerado por ele, querendo ou não, e em atrito com a diretoria. Mas acredito que o Autuori possa desenvolver um bom trabalho agora. Acreditar no São Paulo. Derrubou 2, né? 2. Derrubou o diretor de futebol, né, do São Paulo, pediu demissão na sexta-feira e tirou o Lúcio. Só falta um. Que é o Juvenal Juvencio. Aí são outros 500. Aí realmente... Você ia falar do Ganso. Não, o Ganso... O Paulo tá louco para se livrar do Ganso. Mas hoje é carta fora do baralho. Sinceramente, até em termos de seleção ou projeção para a Europa, não existe. Ganso realmente fraquíssimo. Ô, Papai Noel fora de época. São Paulo vai enfrentar aí. Você viu a excursão, não viu? Você gostou do que o São Paulo vai enfrentar?
Bayern de Munique, aí dependendo de se ganhar ou perder, Milan pode ou enfrentar City. Milan ou Manchester City. Depois vai a Portugal enfrentar o Benfica. E Japão. depois no Japão, o Kashima Antlers. Quer dizer, só tem páreo duro. Você acha que isso vai impulsionar o time de Paulo Autuori ou vai quebrar de uma vez o que já está rachado? Eu acho que tá mais para quebrar, sinceramente. Até porque vai pegar o Bayern, apenas o campeão da Liga dos Campeões hoje, o melhor time do mundo. Lógico que agora tem o Neymar lá no Barcelona que pode fazer páreo duro. Vai pegar o City ou o Milan. Dois grandes times, principalmente o Manchester City tem um elenco impressionante. Lógico que tem o Benfica, que Mas também... tá com o bolso cheio, o Juvenal tá nem aí pro jogo não. Tá com 8 milhões na conta, filho. Acho que não, viu? Sinceramente, eu acho que o melhor... Até que isso é uma coisa legal pro São Paulo, que vai dar uma esfriada. Vai sair do Brasil, dar uma relaxada, não vai sair fora da pressão da torcida, da imprensa também. Vai ir lá ganhar dinheiro, jogar 90 minutos ou 45, depende muito desses torneios. Ou vão viajar, quem sabe lá um Ibiza, uma praia aqui. Ah, é, né? Eu Mas espero que com... o treinador não acha isso, né? O cara já tá levando, treinou bem, mesmo disso, o time já tá levando surra no Campeonato Brasileiro. Aí vai lá pra fora pra apanhar mais. Surra internacional agora. É, surra internacional, vai voltar pra cá com a moral elevadíssima, São Paulo. Mas acho que o ponto positivo mesmo é só afastar dessa crise e toda a pressão da torcida e da imprensa. Eu Fora acho que o isso, São Paulo volta, anota o que eu tô dizendo, depois vocês me cobrem. São Paulo volta dessa excursão em último lugar no Campeonato Brasileiro, até porque tem 2 jogos a mais. Exato. Concorda? É. Com E 2 só jogos tem a mais. dois pontos acima dos últimos colocados, Náutico e Portuguesa. Ele tem 9, Náutico e Portuguesa tem 7. Exato. E lembrando o seguinte, pela Copa das Confederações, que foi realizada esse ano, o calendário do Campeonato Brasileiro de 2013 está muito apertado. É Então, verdade. são 2 jogos por semana, não tem tempo nem para se recuperar fisicamente. Concordo. Olha, a 9ª rodada da Série A do Brasileirão teve direito a grandes reviravoltas. E o Atlético Paranaense e Ponte Preta, pois é, saíram da zona de rebaixamento, vencendo Portuguesa e Santos, respectivamente. O Bahia aproveitou a torcida na Fonte Nova e foi com tudo para cima do Goiás. Já Coritiba e Vitória ficaram apenas no empate lá no estádio Couto Pereira. Confira os gols dessas partidas. Quem ocupa agora a última colocação é a Portuguesa, derrotada sábado no Canindé por 3-2 pelo Atlético Paranaense. O Atlético deixou a zona do rebaixamento. A Ponte Preta também saiu da zona do rebaixamento. Sábado em Campinas, interior paulista, a Ponte derrotou o Santos com gol de Rildo. Ontem na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Goiás por 2-1. Marquinhos Gabriel fez os 2 gols dos donos da casa. O Coritiba empatou em 1-1 com o Vitória no Couto Pereira e está na 4ª colocação. Maxi Biancucci fez o gol do time baiano. Alex, mais uma vez, salvou o Coritiba. 1-1. Campeão. Muito bem, vou perguntar ao meu amigo Vieira se ele tem certeza se algum desses resultados aí que a gente viu surpreenderam. Acho que sim, né? acho que não. Não? Não. O empate Portuguesa e Santos, o Santos vinha de 2 vitórias, você acha que a Portuguesa... Mas o Santos ainda está Você muito... é do contra mesmo, Não, né? mas Que o Santos coisa. ainda está muito inconstante. Foram 2 vitórias, mas não foram 2 vitórias convincentes. E o Neilton, não é Neymar? Não, ainda Calma não. aí, também não é pra tanto. Ainda não é pra tanto. Assim como eu não sou ainda um Paulo Neto, Neilton não é Neymar. Ainda teve o detalhe do Náutico, né, filho? Agora, esse foi surpreendente. Esse foi Daqui a pouco 3-0 a em gente vai cima falar do Inter. Náutico, que eu vou contar Esse foi pra você. mim o resultado mais surpreendente da rodada. Não esperava. O empate entre o Coritiba e o Vitória foi o empate entre líderes, né? Os times estão lá na ponta da tabela, na ponta de cima da tabela. Foi um bom resultado e mostrando mais uma vez que craque é craque. Lembrando que o Coritiba enfrentou nada mais nada menos que o artilheiro do campeonato. Isso. É. Max Biancucci, que o maior feito dele foi ser campeão pelo Flamengo em 2009. É verdade. Ô Nelson, há 2 semanas nós tínhamos equipes como Coritiba e o Vitória, que jogaram ontem, com menos tradição, ali no topo da tabela, né? Ainda estão. Hã? Ainda estão, não estão Aí, assim, lá liderando. estão na ponta da tabela. Mas você disse, naquela ocasião, inclusive você foi nosso convidado, ou melhor, você não, vírgula, você não. Juliana Bandeira. Juliana estava aqui, Juliana conversava comigo e dizia, olha, eu acho que eles não vão permanecer assim no decorrer do campeonato. Eu queria saber a sua opinião e parece que as coisas estão voltando a como nós estamos acostumados, né? Os grandes lá em cima já começam a tomar conta, né? É a tendência. Você concorda com Juliana que esses times de menor expressão não têm condições de se manter lá em cima? É difícil demais. O aspecto técnico pesa muito
né? E quando eu falo em aspecto técnico, por incrível que pareça, eu envolvo até a questão financeira. Você vê grandes dificuldades, por exemplo, de um Fluminense. O Fluminense estourou agora grande novidade que realmente tem dificuldades financeiras de honrar seus compromissos ainda de tempos passados. Então, isso vai depondo contra a equipe, o torcedor fica insatisfeito, a diretoria fica empolvorosa e aí pode ter ser um problema muito maior do que uma grande equipe. Então, equipes medianas ou de menor expressão do nosso futebol acabam sendo mais penalizadas, na verdade, em relação a isso. Mas é muito difícil para um Vitória se manter, um Bahia se manter ali na frente, mais acima da tabela. Mas por outro lado, Vieira, o topo da tabela vai se normalizando, digamos assim, com os times grandes, só que na zona de rebaixamento também aparecem alguns nomes que talvez sejam grandes surpresas, inclusive com riscos grandes de passarem por uma emoção aí, talvez de tentar nas últimas rodadas fugir ou não do rebaixamento. É o caso do São Paulo, que está lá. Isso. É o caso do Flamengo, que saiu por conta de um ponto da zona de rebaixamento. Fluminense, né, também. E de uns anos para cá, acho que 2005, 2006 para cá, sempre um time grande, Grêmio, Corinthians, Vasco, Palmeiras, vem caindo. Você acha que esse ano se manter esse espírito de sempre um time grande abrilhantar mais a Série B? Eu acho que sim, viu? O São Paulo, querendo ou não, é o grande favorito a ser rebaixado esse ano. É mesmo, eu acho. Você acha que o São Paulo não tem condições de se Condições tem. Um elenco, eu acho que dos elencos, vamos dizer, dos melhores do Brasil, não é um top 3, um top 5, porque tem o Inter, tem o Corinthians, mas tem um bom elenco. Tem jogadores como o Luiz Fabiano. Lúcio, esqueça Lúcio. Não, Lúcio tá fora do baralho agora. Ainda não, porque vai que o técnico cai, que não é lá grande surpresa aqui no Brasil. Pois tem esse detalhe. Tem o Ganso, que já foi um grande jogador. Também Osvaldo. tá fora do baralho, pelo menos do time titular. Então, elenco em si o São Paulo tem para sair, não para ser campeão. Rogério mas Ceni, um grande goleiro. já foi um grande História goleiro. do São Paulo. Acho que já está em final de carreira. Já disse hoje que final do ano, independentemente da situação de São Paulo, encerra a carreira. Graças a Deus para ele e para a torcida do São Paulo, né? É verdade. Que tá ficando feio. Está sendo um encerramento de carreira muito feio, muito triste por toda a história que tem ele no São Paulo. Imagina se ele encerra a carreira sendo um time rebaixado. Mancha, querendo ou não, toda a história de títulos que ele tem. Goleiro Grandioso. artilheiro, o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial. Todos os tempos, não é brincadeira não. Encerrar a carreira sendo 104 rebaixado, gols. mancha, querendo ou não, a sua história no São Paulo. Muito bem, no próximo bloco a gente fala da atuação dos times cariocas no Brasileirão. Aí sim, Flamengo correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento e tudo mais. Ainda a situação do Fluminense, olha o atual campeão brasileiro. Que fase, hein? É daqui a pouquinho na RCTV do seu jeito pra você.